Que a paz do nosso Pai Celestial esteja sobre nós, nos amparando, nos protegendo, nos ajudando a cada dia. A história que eu vou contar, ela se chama Vencendo a Dificuldade. E essa história trata-se de um menino que, quando na infância dele, ele era extremamente preguiçoso. Quando ele tentava fazer alguma coisa e aquela coisa que ele ia fazer trazia alguma dificuldade, ele já largava de mão, já desanimava e não queria mais. E aí, o seu pai então, um dia chamou o menino, deu para ele uma tábua, uma tábua de uma espessurinha fininha, e disse a ele assim: vou te dar essa tábua e vou te dar um canivete também. E você vai pegar o canivete e vai passar nessa tábua fazendo um risco nela, de um lado para o outro. Aí o menino fez, o pai pegou a tábua e o canivete, guardou numa gaveta e passou a chave. Aí no outro dia, o pai chamou o menino novamente, deu a mesma tábua para ele, o mesmo canivete, e falou: você vai passar o mesmo risco no que você já fez ontem. E aí foi assim. Todos os dias o pai dava o canivete para o menino e a tábua e mandava ele passar um risco no lugar que ele já havia começado, depois guardava. E o menino então ficou morto de curiosidade para saber o que era aquilo e por que estava fazendo aquilo. Até que chegou um dia que ele, ao passar o canivete naquele mesmo sulco, a tábua se rompeu. A tábua ficou em 2 pedaços. E aí ele olhou para o pai dele, assim, encabulado, sem entender o que. E o pai então disse para ele: você não esperava que isso fosse acontecer, não é verdade? O êxito ou o fracasso da sua vida não depende da força que você põe no que você está fazendo, mas depende da persistência naquilo que você faz. E aí nós podemos parar e pensar nessa lição. O êxito ou o fracasso daquilo que eu estou fazendo não depende da força que eu coloque naquilo, mas da persistência com que eu faça. São tantas as coisas na nossa vida que nós fracassamos, porque nós perdemos a persistência, porque nós achamos que é difícil, porque nós achamos que não vamos conseguir, porque eu não tenho paciência para isso e outras coisas mais que nós falamos. Agora pensemos o seguinte: dentre uma das coisas que nós temos que fazer na nossa vida, que não somos obrigados a fazer correndo, mas temos que fazer, é a nossa evolução. Existe algo mais difícil para nós do que pular por cima de uma ofensa? Do que sorrir para aqueles que nos xingam? Do que abraçar aquele que disse algo que não devíamos? Daquela pessoa que nos fala a verdade, às vezes sem dor nem piedade? Isso é muito difícil. Mas nós precisamos fazer isso. Mas se nós buscarmos
o exemplo do nosso Mestre Jesus, que soube trabalhar com todos esses sentimentos e ainda foi capaz de dizer: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Nós também chegaremos a isso. Mas não vai ser a exemplo do menino que desanimava das coisas, não vai ser de um momento para outro. É cada dia fazendo um pouquinho. Não é a força que eu vou pôr nisso. Não, hoje eu não vou brigar com ninguém. Porque não adianta nada você não brigar, mas seu coração estar ferido e você estar com um pensamento muito ruim para aquela pessoa, para aquele seu parente, para aquele seu colega de trabalho. Quando Jesus perdoou, Ele perdoou de verdade. Nós temos que chegar nisso. Então, se nós tivermos a persistência, um dia nós acertamos, outro dia nós erramos, outro dia nós acertamos um pouquinho mais, no outro dia um pouco menos, mas nós vamos trabalhando, sentindo essa necessidade de que nós temos de chegar nesse patamar e trabalhando, nós vamos conseguir chegar. Porque nós temos o grande exemplo de Jesus. E se nós trabalharmos a nós mesmos com essa persistência, nós um dia poderemos ser dignos de dizer a Jesus: você é meu irmão. Que Ele esteja sempre conosco. Aliás, Ele está. É nós que o afastamos de nós. E que Deus, nosso Pai, possa também estar nos amparando, nos protegendo, nos dando a luz, a misericórdia, a compreensão, a paz, porque a coragem tem que estar em nós. Que assim seja. Um grande abraço.